Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos mais um programa, O Espírito da Letra, analisando a obra do Espírito André Luiz através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Você já está me acompanhando faz tempo nos domínios da mediunidade, não é mesmo? Porém, nós já temos outros 7 livros de André Luiz totalmente lidos e comentados. Não se esqueça, desde o Nosso Lar até este anterior que foi completado, que é Entre a Terra e o Céu, nós já lemos tudo. Estão todos disponíveis para você no nosso canal, no Espírito da Letra no YouTube. Você poderá desfrutar de todos esses ensinamentos. E agora estamos chegando no finzinho do livro, do capítulo 27 do livro Nos Domínios. É o que vai hoje. Mas hoje é uma história muito importante. É algo que é muito especial para a análise daqueles que gostam do intercâmbio com a espiritualidade. Por quê? Porque existem diversos tipos de intercâmbio. E é isso que nós vamos aprender hoje, no capítulo 27. Então, não vamos demorar mais não. Pega o seu lápis, seu papel, o seu livro, vai escrevendo, vai riscando, vai colocando as informações para depois você ter um índice. E com ele você se posicionar quando tiver dúvida, vai procurar em tal lugar, já sabe onde está, tá bom? Então vamos lá, vamos ao texto. O capítulo 27 tem o título Mediunidade Transviada. Quer dizer isso, uma mediunidade usada de forma errada, uma faculdade que ao invés de ter uma direção correta, está sendo desviada para outros fins. Então, vamos acompanhar esta experiência que André Luiz, Hilário e Aulus estão nos fornecendo. Diz André: a noite havia descido totalmente, quando nós penetramos uma estreita sala em que um círculo de pessoas se mantinha em oração. Ali naquele ambiente, várias entidades se metiam, se misturavam em meio dos companheiros encarnados. Porém, estas entidades estavam em lamentáveis condições, uma vez que elas pareciam inferiores aos homens e mulheres que se faziam componentes da reunião. Em termos evolutivos, eram espíritos mais densos, espíritos mais de natureza mais primitiva até do que os encarnados. Continua André Luiz explicando que apenas o irmão Cássio, um espírito, não é? Um guardião simpático e amigo, de quem Aulus, o nosso assistente, nos aproximou, apenas ele, o Cássio, demonstrava superioridade moral. De imediato, percebia-se a solidão espiritual dele, porquanto tanto os espíritos quanto os encarnados daquela reunião não percebiam a sua presença e, por certo, não lhe acolhiam os pensamentos. Para um pouquinho aí. Veja só que interessante. Homens e mulheres estão reunidos numa assembleia religiosa. Estão em oração. Entidades que estão ali os assessoram. Porém, estas entidades, em termos evolutivos, são mais densas, mais atrasadas do que os próprios encarnados. O único espírito que está ali tomando conta não é percebido nem pelos homens, nem pelos outros espíritos, que é o irmão Cássio. Porém, mesmo assim, as forças superiores determinaram um mentor para aquele grupo. Alguém que está ali para tentar ajudar. Porém, os homens e espíritos naquela salinha não lhe acolhiam os pensamentos. Não captavam as inspirações. Interessante, não? Parece... Vem aqui, parece um jardim da infância em que está toda a molecada brincando, fazendo bagunça e ninguém está percebendo
o que o professor está querendo. Ninguém está atendendo aqui o professor está falando, não, faz assim, vamos pegar o cadarço agora, vamos aprender a dar nó no sapato. Não, eu quero brincar, eu quero jogar bola, eu quero... Né? As crianças estão ali, segundo seus interesses. E como isso é árido para um espírito bom, não é? Tentar ajudar quem está dormindo, quem está se divertindo, ao invés de estudar. Mas vamos ver ainda o que André Luiz está falando. Vamos voltar ao texto. Diante das interpelações que o nosso mentor apresentou a ele, Cássio informou, um pouco desencantado. Sabe, Aulus, por enquanto, nenhum progresso. Apesar dos meus repetidos apelos à renovação. Ele não cansava de pedir mentalmente que ele se renovasse. Continua ele, Cássio, dizendo, temos envolvido o nosso Quintino com os melhores recursos ao nosso alcance, mobilizando livros, impressos e conversas de uma procedência respeitável para que ele se instrua. No entanto, tudo em vão. O teimoso amigo ainda não se cuidou, não se precatou quanto às duras responsabilidades que ele assume, sustentando um agrupamento desta natureza. É muito grave você ser o líder, o dirigente de um grupo que não se eleva, que não estuda, que não promove a melhoria dos seus membros. Isso é muito grave. Não faltam esforços de todos nós para que, através de métodos indiretos, seja que alguém dê um livro de presente, seja que ele está num lugar, alguém derruba uma revista perto dele para ele ver e começar a se interessar, seja por um folheto que cai ali na porta da sua casa, seja por alguém que vai conversar com ele e vai instruí-lo sobre assuntos, nada disso faz ele mudar do modo de ser. Aí o que o nosso orientador fez, diz o André, né? Aulus procurou reconfortá-lo com um gesto silencioso de compreensão e então convidou a mim, André, e ao Hilário a observar o ambiente. Aquela sala estava revestida de fluidos desagradáveis e pesados, densos. 2 médiuns davam passividade a companheiros do nosso plano. Havia 2 médiuns que recebiam espíritos. Estes espíritos do plano invisível deviam ser aqueles que estavam ali. E segundo as minhas primeiras impressões, estes espíritos pareciam que estavam convertidos em empregados autênticos daquele grupo. Assalariados, talvez, para serviços menos edificantes. Então você está vendo que o interesse de quem estava lá era o interesse de pedir, de conquistar, de obter vantagens, geralmente de cunho material, porque os espíritos que se comunicavam eram espíritos de teor inferior. Ele continua explicando, entidades diversas, nas mesmas condições, enxameavam como se fossem abelhas em torno destes médiuns. Estes espíritos que estavam aí nesse enxame se mantinham subservientes, submissos ou metediços, curiosos. Veja só que legal. Quando a gente vai estudar isso no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar a escala espírita. A escala espírita começa na pergunta 100. E ali nós vamos encontrar 3 ordens de espíritos. Dos espíritos imperfeitos, dos bons espíritos e dos espíritos puros.
Nos espíritos imperfeitos, nós temos 5 categorias, 5 classes. Os espíritos impuros, os espíritos maliciosos, os espíritos pseudo-sábios, os espíritos neutros e os espíritos batedores e perturbadores. Estes que eles estão aqui citando, eles estão muito bem enquadrados nos espíritos maliciosos. Porque são metidos, são curiosos, respondem a tudo, falam sobre tudo, prestam serviços quando lhes interessa, ajudam e atrapalham quando seja conveniente. Estes são os espíritos que estão nesta área dos espíritos imperfeitos. E é a descrição que André Luiz nos está dando, lá correspondente a essa categoria, esta classe de espíritos no Livro dos Espíritos. Continua André Luiz nos explicando. Ali, naquele grupo, o fenômeno da psicofonia, a mediunidade falante, não é? Era comum. Os médiuns desdobrados, os médiuns entregavam o seu corpo, saindo dele temporariamente, e se mantinham naquele ambiente espiritual ali, e se alimentavam das emanações que eram peculiares a esse ambiente. Você vai ver uma imagem do Projeto Imagem que, de uma forma bastante simplificada, mostra isto que André Luiz está relatando. Aí estão, não é? Os indivíduos sentados, o Quintino lá na ponta da mesa, os médiuns ali também incorporando-se. Todos vocês veem nessa condição. Ali, pode ver que na ponta da mesa à direita está, acho que o Quintino, e o outro médium está sentado lá na ponta mesmo, né? De cinza. Pode ver que atrás dele está uma cópia dele mesmo, em pé. É o perispírito do médium que se desdobrou. A mesma coisa acontece na mesa à esquerda com a mulher que está ali de verde ou meio marrom, e você vê a ligação daquilo que está atrás dela, que é ela mesma. É o perispírito dela desdobrado. E alguém está conversando. Uma pessoa está conversando tanto com aquele médium que está lá na ponta da mesa, quanto com a mulher que está sentada ali, à esquerda. Então, você vê que os médiuns se alimentavam da mesma atmosfera. Raimundo, um dos espíritos que se comunicava sob as vistas complacentes do diretor da casa, conversava com uma senhora cuja palestra leviana dava dó, inspirava piedade. O espírito incorporado conversava com uma mulher, e o que a mulher dizia? Raimundo, tenho necessidade do dinheiro, Raimundo. Já faz meses que vem sendo acumulado lá no instituto, do qual eu sou credora prejudicada. O que você me diz dessa demora? E a entidade respondia a ela: minha irmã, espere, nós trabalharemos em seu benefício. E a conversa prosseguia. A solução, Raimundo, é urgente. Você deve me ajudar com uma ação mais rápida, mais ágil. Vai, procure, dá uma volta lá pelo gabinete do diretor Ranzinza e desencrave o processo, Raimundo. Você quer que eu te dê o endereço das pessoas que a gente precisa influenciar? E o pobre do Raimundo responde: não precisa não, eu as conheço, eu sei onde elas moram. Então, Raimundo, eu estou vendo que você anda meio distraído, né? Você não se interessou pelo meu caso com a velocidade que é justa. Olha a pessoa falando com o espírito. E ele respondeu: não é bem assim. Eu tenho feito o que eu posso. E enquanto
essa mulher baixava o tom de voz, cochichando. Um cavalheiro maduro dirigia-se a Teotônio, o outro comunicante, o outro espírito comunicante naquela noite, falando com ele assim, em tom mais alto, de forma indiscreta. Teotônio, até quando eu vou ter que ficar esperando, hein? A entidade parecia ficar assim intimidada com a pergunta, ficou quieta, humilde. Mas o homem alongou-se exigente. Já vai para 4 meses que eu estou esperando pela decisão favorável do meu emprego. O emprego que me foi prometido. Mas até agora nada. Você não conseguiria liquidar o problema, Teotônio? E o espírito responde: mas o que você deseja que eu faça? E o homem diz: eu sei que o gerente da firma é do contra. Me ajude. Faça ele ficar simpático pela solução do meu caso. Influencia o cara lá, vai lá. Faz ele gostar da minha solicitação. Enquanto isso, uma outra senhora que estava também sentada ali, uma vez que o Teotônio parou de conversar com o homem, disse para o Raimundo, era o outro espírito, que estava na outra ponta da mesa lá. Terminou a conversa com a primeira, sobrou a vaga do Raimundo, entrou a mulher. Ô, Raimundo, meu amigo, eu conto com o seu valioso concurso. Você sabe, né? Eu sou mãe. Não me conformo em ver a minha filha aceitar a proposta de um homem sem brio, um homem desonrado, para se casar com ela. A nossa posição em casa é das mais alarmantes. Meu marido não suporta o homem que nos persegue. E a menina, revoltada, tem sido para nós um tormento. Raimundo, não dá para se afastar aquele traste, esse abutre da nossa casa. Dá um jeito. A gente precisa se livrar dele. Raimundo, o espírito submisso, respondeu. Enquanto Quintino tomava a palavra logo em seguida, pedindo uma prece em conjunto, a fim de que os desencarnados se fortalecessem para corresponder à confiança do grupo, prestando-lhes os serviços solicitados. O Quintino é o dirigente, né? Aquele que devia estar lá, organizando os trabalhos de outra maneira. Depois de ouvir essas solicitações materiais, ele fala: não, vamos fazer uma oração todos nós, porque assim a gente dá força para esses espíritos terem condições de atender às solicitações. André Luiz então continua dizendo: entendimentos e conversas continuaram entre comunicantes e clientes da casa. Porém, eu não lhes dei mais atenção. Considerando que eles todos estavam voltados para o lado obscuro, para o lado mesquinho, em aflitivas circunstâncias, diz André, em condições muito ruins, falou ele, eu havia visto obsediados e entidades endurecidas no mal, através de tremendos conflitos. Porém, em nenhum lugar anterior desses que eu visitei, eu sentia tanta compaixão como estava sentindo ali dentro, vendo pessoas sadias e lúcidas a considerarem o intercâmbio com o mundo espiritual como um sistema de criminosa exploração, alicerçado no menor esforço. Aqueles homens e mulheres que se reuniam naquele recinto com intenções tão estranhas, por acaso teriam coragem de pedir a companheiros encarnados, a outras pessoas vivas, os serviços que eles estavam pedindo dos espíritos? Não estariam eles
ultrajando, maculando, vilipendiando a oração e a mediunidade para fugir dos problemas que lhes diziam respeito? Eles não dispunham, por acaso, dos veneráveis conhecimentos para mover o próprio cérebro, a língua, os olhos, os ouvidos, as mãos e os pés no aprendizado enobrecedor? Que faziam da fé? Seria justo que um trabalhador relegasse a outros a enxada que cabia a ele suportar e mover na gleba do mundo que ele tinha que capinar, ao invés de ele fazer, manda outro fazer? Todas estas são indagações que André Luiz está fazendo, vendo aquilo. O instrutor Aulus percebeu as minhas amargas reflexões, porque, como sempre, generoso, Deus se pressa em me reconfortar, dizendo: olha, André, um estudo atual de mediunidade, mesmo rápido como é o nosso aqui, não estaria completo se nós não pesquisássemos esta região do psiquismo transviado, do psiquismo que se desviou do caminho reto, onde espíritos preguiçosos, encarnados e desencarnados, respiram, se nutrem em um regime de vampirização recíproca. Aliás, diz o Aulus, constituem produto natural da ignorância viciosa em todos os templos, em todas as igrejas da humanidade. Abusam da oração tanto quanto menosprezam, depreciam as possibilidades e oportunidades de trabalho digno. Vão rezar ao invés de pedir emprego. Procuram fazer todas as coisas que não lhes dê o trabalho. Ficam aí espreitando facilidades e vantagens efêmeras para se acomodarem com a indolência, com a preguiça, na qual eles se cristalizam como caprichos infantis que eles nutrem. Vão sempre estar assim e vão sempre querer que os espíritos façam o que depende deles. Aí o André pergunta, depois de ouvir isso, mas eles vão ficar assim sem tempo para acabar? Vão ser sempre desse jeito? Perguntou o André. E o Aulus respondeu: olha, André, sua dúvida não tem propósito. Você possui bastante experiência para saber que a dor é o grande ministro da justiça de Deus. Vivemos a nossa grande batalha de evolução. Quem foge do trabalho sacrificial da frente encontra a dor pela retaguarda. O espírito pode confiar-se à inação, ao não fazer nada, à preguiça, mobilizando de maneira delituosa a sua vontade. Porém, lá vem o dia que a tormenta chega, obrigando-o a se agitar, a se mover, para entender os impositivos do progresso com mais segurança. Não adianta fugir da eternidade, porque o tempo, benfeitor do trabalho, é também o algoz da inércia. Veja só que frase interessante. O tempo, benfeitor do trabalho. Quando a pessoa trabalha, ela recebe do tempo os frutos das boas coisas que fez. Porém, o mesmo tempo, ele é o algoz da inércia. Ele é aquele que pune quem não fez nada. É aquele que faz o indivíduo passar fome por não ter plantado. Da mesma forma que o tempo, quando o indivíduo sabe fazer as coisas, plantando a semente, produz
a planta produz a flor, produz o fruto e alimenta quem plantou, o mesmo tempo, para quem não fez nada, não vai lhe fornecer o pão à mesa. O indivíduo vai ter fome. Do mesmo modo que o tempo é o benfeitor do trabalho, é o algoz da inércia. Olha que frase sucinta e certeira, não é mesmo? Vamos continuar no texto. Hilário, ele que estava ali perto, junto de nós, refletia silencioso. E então ele perguntou, preocupado: sabe, seu Aulus, por que os nossos irmãos encarnados ficam fazendo isso? Se entregam a essas práticas do menor esforço? Existem tantas lições de aprimoramento, de melhora espiritual. Há tantos apelos à dignificação da mediunidade nas linhas doutrinárias do Espiritismo. Por que esse desequilíbrio? Vejam só, Hilário está falando, o Espiritismo tem tantas orientações, tem tantas coisas ricas, explica tão bem a mediunidade. Por que esses caras ficam fazendo assim tão errado? E Aulus pensou alguns instantes e respondeu. Veja a resposta. Hilário, é preciso recordar que não nos achamos diante da doutrina do Espiritismo. O que você está vendo aí não é Espiritismo, Hilário. Estamos presenciando fenômenos mediúnicos, manobrados por mentes ociosas, acostumadas à exploração inferior, por onde passam dignas, por isso mesmo, de nossa piedade. Essas mentes, apesar de merecerem a nossa pena, a nossa compaixão, estão ali fazendo todas as bobagens. Você já pensou nisso? Quantas pessoas vão na casa espírita com a mente achando que é lá que elas vão resolver seus problemas de dinheiro, de emprego, de amor? Esses indivíduos são os oportunistas que, seja na casa espírita, seja no negócio, fraudam a confiança, vendem 1 quilo, como se fosse 1 quilo, 900 gramas, 800 gramas. Remarcam preços, inflacionam a mercadoria para ganharem mais. Ludibriam a boa-fé, chamam todos os seus clientes, o meu amigo, meu amigão, olha, eu estou fazendo isso por você, hein? Como é você, eu vou te dar tanto de desconto. Depois de já ter enfiado 3 vezes o valor do que ele pagou pelo produto. Tudo isso é digno de pena. E ele continua aí no texto, ó, e não ignoramos que fenômenos mediúnicos pertencem a todas as igrejas e a todas as criaturas. Isso não é o espiritismo. Todos os homens e mulheres em todas as religiões têm mediunidade. E o que você está vendo aqui é o exercício dessa mediunidade, mas não é espírita. Essa prática. Que a doutrina espírita tem uma ética, não se presta a esse comércio. Ela ensina a pessoa a que ela se melhore para não criar os problemas, e quando ela criou os problemas, ela ajuda o indivíduo a resolvê-los. Agora, continua o Aulus explicando. Quanto à preferência de nossos amigos pela convivência com desencarnados que ainda estão muito presos ao campo da vida física, eles querem esses espíritos, porque esses ainda são incapazes de uma visão mais ampla das realidades espirituais superiores. É comum isso na Terra. É muito comum, todo mundo prefere. É muito mais fácil o homem comum trabalhar com pessoas subalternas ou com pessoas semelhantes do que servir ao lado de superiores que exigem boa vontade, disciplina, correção de procedimento e firme desejo de se melhorar. Você sabe, não é? Que quando o indivíduo deseja praticar um crime, ele não vai procurar um padre como sócio.
Quando alguém deseja fazer uma coisa errada, ela vai procurar alguém que goste de fazer a mesma coisa. São os pontos de afinidade que se unem para que você tenha o apoio de alguém. Você quer procurar um esporte? Você vai se aproximar de gente que gosta daquele mesmo tipo de lazer. Você não vai, já que você quer andar de bicicleta, você não vai procurar alguém que goste de ir ao teatro. Por isso é que é interessante que o homem encarnado procura aqueles que são iguais a ele ou que são menos capacitados, porque assim ele se sente superior. Poucos procuram a companhia de espíritos maiores, superiores a ele. Porque nessas condições, essas pessoas têm que andar na linha, não pode falar palavrão, não pode ter condutas erradas. Os seres superiores, pela sua presença, geralmente vão exigir, sem palavras, que a parte que está com ele preste boa vontade, tenha disciplina, se conduza corretamente, demonstre o desejo de se tornar melhor. Mas isso dá trabalho, não é mesmo? Mais fácil é você ficar relaxado com o mesmo cara que gosta de beber com você e gosta de tomar uns pileque e que fala os mesmos palavrão, que vai nas mesmas bocas de lixo para fazer as mesmas coisas erradas. É isso que o Aulus está explicando. Tanto no mundo espiritual quanto no corpo físico, as coisas são assim. Por isso o texto continua a dizer: sabemos que a morte não é milagre. Cada qual desperta depois do túmulo na posição espiritual que procurou para si mesmo. Ora, o homem vulgar sente-se mais à solta junto das entidades que o elogiem, que o bajulem as paixões, estimulando-lhes os apetites. De vez que todos somos constrangidos a nos educar na vizinhança de companheiros evoluídos que já aprenderam a sublimar os próprios impulsos, consagrando-se à lavoura, ao trabalho incessante do bem. É por isso que nós precisaremos sempre de pessoas melhores do que nós, porque senão nós vamos sempre ficar correndo atrás do próprio rabo, que nem o cachorro. Nunca vamos sair do lugar. Aí, ouvindo essa argumentação, nós temos, se não me engano, é o Hilário, que faz uma pergunta ao Aulus. Não, mas não é, seu Aulus, espera aí, mas esse negócio de ficar pedindo não é um abuso do homem encarnado? Não é crime ficar parasitando os espíritos de condição inferior, pedindo para eles fazer coisas, procurar riquezas, arrumar emprego, afastar pessoas do afeto, impedir que a pessoa vença uma concorrência? Isso daí não é parasitismo? E então o instrutor responde para ele: sem dúvida, Hilário, nós não temos nenhuma dúvida quanto a isso. E então ele volta a perguntar: mas isso daí vai ficar sem punição? Se isso é um crime? E Aulus, então, com uma leve expressão de bom humor, respondeu a ele. E a mim, ao André: não fiquem muito preocupados com isso. Quando o erro naturalmente vem da ignorância bem intencionada, a lei do universo prevê recursos indispensáveis ao esclarecimento justo no espaço e no tempo. Porque a genuína caridade, sob qualquer título, é sempre venerável. Se as pessoas que estão errando, estão fazendo isso de boa fé, não sabem fazer, estão sendo ingênuas, mas elas, mesmo assim, querem fazer algo de bom, virá a orientação no tempo e no espaço para que elas se corrijam. Agora, veja só o que vem a seguir. Se o abuso, se eles estão fazendo isso de maneira deliberada,
Se eles sabem que estão fazendo uma coisa que é explorar a espiritualidade inferior, fazendo despachos, fazendo oferendas, fazendo sacrifícios, fazendo tudo que não é correto, se eles sabem do que estão fazendo, não vai faltar a correção para eles. Eles vão ser corrigidos e vão ser responsáveis. Aí ele vagueou o olhar sobre o diretor da Assembleia, olhou para o Quintino, que era o diretor da Assembleia, e vagueou o olhar também sobre os médiuns que incorporavam os comunicantes. E então acrescentou Aulos dizendo: os dois médiuns, Teotônio e Raimundo, tanto quanto alguns desses desencarnados da posição deles, e que aqui estão aglomerados, realmente são mais vampirizados do que vampirizadores. Encantados, fascinados pelas requisições de Quintino, o dirigente físico, e também dos médiuns que prestigiam esta obra infeliz, estes espíritos seguem os dois, os três, os seus passos como aprendizes, nesse encalço, nessa busca dos mentores aos quais se devotam. Esses espíritos que estão primitivos e em condição inferior ao dos próprios encarnados, acham que os encarnados são os seus mestres. Olha só. E vão seguindo eles, na hipótese de não se reajustarem no bem, tão logo morram o dirigente deste grupo e os seus médiuns que copiam as suas atitudes, eles todos serão surpreendidos por estas entidades que eles estão escravizando, que vão reclamar deles orientação e socorro. E então, muito provavelmente, mais tarde, no grande amanhã, quando os encarnados de agora e as suas vítimas no plano espiritual estiverem todos reunidos na família consanguínea terrestre, numa próxima encarnação, na condição de pais e filhos, acertando contas e recompondo atitudes, eles alcançarão pleno equilíbrio nos débitos em que eles se envolveram. E diante da nossa admiração silenciosa, o assistente concluiu: cada serviço nobre recebe o salário que lhe diz respeito, e cada aventura menos digna tem o preço que lhe corresponde. Logo após, Aulos convidou-nos, estimulou-nos a ir embora. O ambiente não encorajava maior estudo e já havíamos assimilado a lição que ali podíamos receber. Era justamente a lição do que não fazer, não é? Do que não adotar como uma conduta correta. E aqui nós nos referimos aos equívocos do processo mediúnico que pululam em muitos lugares, mesmo em alguns lugares que se dizem espíritas sem que o sejam, porque conversar com o espírito para explorá-los não é espiritismo. Conversar com espíritos para pedir favores não é espiritismo. Conversar com espíritos para que os espíritos revelem o futuro ou o passado por simples diletantismo não é espiritismo. Conversar com entidades para conseguir vantagens emocionais, afetivas, comerciais, está muito longe de ser cristianismo e espiritismo ao mesmo tempo. Por isso, goste você ou não, este capítulo está escrito pelo Espírito André Luiz. E se você faz parte de grupos com este padrão, fuja dali, antes que você seja surpreendido pelas responsabilidades de ter explorado os espíritos e ter que se, então, entender com eles depois. É um alerta que André Luiz nos dá. É um conselho que a sabedoria do espiritismo, compreendido e elucidado,
possibilitará a cada um de nós saber o que vamos fazer e qual será o preço que vamos pagar. Não em bens materiais que a gente ofereça para conseguir o que quer, mas em dor e sofrimento que vão certamente nos visitar o caminho pelos nossos próprios desatinos, por estarmos acompliciados com uma máfia, por nos tornarmos o chefe, o capo desses que fiscalizam e que pagam por serviços aos seus empregadinhos. Quando todos estiverem do outro lado, os empregadinhos vão atrás de você. E aí, você pode me fazer um favor agora? Eu estou precisando que você me ajude. Como é que eu tenho que proceder? Que nós entendamos essas realidades com maturidade. E quando você compreende de forma madura, você sabe que só depende de você ficar ou ir embora. Se você gosta de ficar porque conseguiu alguma vantagem qualquer algum dia, saiba que vai ter um preço. E se você dirige estes grupos e gosta disto porque você é o centro, meu irmão, minha irmã, você não sabe em que enrascada você está se metendo. Saia disto. Aprenda, estude e melhore aqueles que estão com você por um caminho seguro. Porque você vai ser responsável por todos aqueles que caíram por sua culpa, encarnados e desencarnados. Não se preocupe em ser agradável, em ser admirado ou admirada. Preocupe-se em ser correto, mesmo que as pessoas não gostem da sua correção, mesmo que vão embora. Porque sabe o que acontece? Nesses grupos voltados para esse comércio entre os dois planos, se porventura o dirigente falar, olha, aqui nós não vamos mais fazer esse tipo de trabalho, nós vamos ter palestras, vamos ler livros, vamos conversar sobre a doutrina e não vamos ter mais esse petitório todo dia, sabe o que vai acontecer? 80% dos interesseiros não vem mais. Ótimo, é uma vantagem. 80% que você ia jogar no buraco ou ia iludir, você já não tem mais essa responsabilidade com eles. Os que ficarem vão ficar para aprender, que é o que é melhor para eles mesmos. Pense nisso. Este capítulo da mediunidade transviada deve estar na cabeceira de todos os que querem aprender a responsabilidade de dirigir, de trabalhar com a mediunidade ou de frequentar aquilo que chamam de espiritismo sem ser. Pense bastante. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho, obrigado por tudo que você nos tem enviado de elogios, de palavras generosas. Nós contamos com você para o próximo capítulo, é especialíssimo. Efeitos físicos. Como que as entidades produzem efeitos na nossa realidade material. É muito bonito. Mas isso vai ser para o próximo programa, tá bom? Obrigado pela sua audiência, um grande abraço e muita paz.